Meus irmãos, estamos diante de um dos textos que, com toda certeza, é um dos textos que mais divide a igreja ao redor do mundo. Esse texto, ele aparentemente não é um texto tão simples por causa do grande debate teológico que se dá a partir de especificamente alguns dos versículos que nele estão inseridos. A grande realidade de Apocalipse 20, dentro do contexto de Apocalipse, é que aqui nós estamos iniciando o último ciclo que nós vamos ver em Apocalipse. Nós já temos estudado isso há bastante tempo e os ciclos de Apocalipse, eles sempre vão da vinda de Cristo até o juízo final. E na medida que os ciclos eles vão sendo apresentados, que as histórias vão sendo apresentadas, perspectivas diferentes da mesma narrativa, elas são apresentadas à Igreja de Cristo. A grande questão e o grande debate é que a partir do capítulo 20, especificamente por causa da ideia dos 1000 anos, do milênio, muitas dessas visões a respeito de Apocalipse, elas mudam, porque aqui aprendeu-se a ler o milênio por algo como sendo literal. Isso não é à toa, especialmente na década de 90, de 80 e 90, e também dos anos 2000, talvez, alguns livros surgiram na sociedade cristã espalhada pelo mundo, que falavam a respeito desse fim, que falavam a respeito desse momento final. Livros como aquela série, não sei se vocês já leram, Deixados para Trás, que narra a narrativa de como alguns subiram e alguns que supostamente eram crentes ficaram. E aquele livro mudou bastante a perspectiva de muitos a respeito do Apocalipse. E desde então, especialmente no meio dos pentecostais, de alguns dos irmãos batistas, assembleianos, a visão dos deixados para trás, ela tem se perpetuado de uma forma mais veemente, e muitos realmente têm receio e medo de ficarem para trás, caso Cristo venha para reinar no milênio sobre a igreja. Entretanto, nós já temos falado que Apocalipse não é um livro que pode ser lido de uma forma simplista. Todo o livro de Apocalipse, ele usa uma literatura específica. Essa literatura, ela tem o nome do livro, é a literatura apocalíptica. E ela não pode ser lida da maneira como outras literaturas elas são lidas. O livro, se você pegar os evangelhos, por exemplo, você vai encontrar nos evangelhos narrativas claras e objetivas. É uma história que está sendo narrada, uma história que aconteceu e ali está sendo apresentada aos crentes de forma bastante objetiva. Aquela narrativa, ela tem que ser tratada de maneira literal, porque ali a ideia de Mateus, de Marcos, de Lucas ou João não é apresentar uma visão distinta ou apresentar ideias que precisam ser interpretadas. Eles são objetivos e claros. Quando eles dizem ali, por exemplo, que Jesus morreu na cruz, é porque ele morreu na cruz, é porque eles viram ele morrendo na cruz, eles viram seu corpo sendo dilacerado, eles estão contando aquela narrativa como algo que aconteceu. Da mesma maneira, eles também contam que ele ressuscitou dos mortos. Eles não só contam aquilo como um fato histórico, como todos os evangelistas, eles morreram defendendo essa verdade. Eles foram chamados a negar a ideia de que Cristo havia ressuscitado dos mortos, mas eles disseram absolutamente não. Nós o vimos, os nossos olhos o viram, ele estava vivo, ele ressuscitou, ele venceu e ele subiu aos céus. E eles morreram por causa dessa verdade, porque eles literalmente criam naquela verdade. Entretanto, não podemos interpretar os evangelhos
ou as cartas da maneira como interpretamos Apocalipse. Quando lemos fatos aqui, como por exemplo a ideia do milênio, obviamente nós temos que interpretar essa ideia à luz de todas as Escrituras. E é isso o que nós vamos fazer nessa noite. Nosso objetivo não é dar uma aula a respeito da teologia do milênio. Não vamos ficar gastando nosso tempo falando do dispensacionalismo, do pré-milenismo, não é esse o nosso objetivo. Nosso objetivo é expor o que a Bíblia diz, e é nisso que nós vamos basear a nossa perspectiva e abordagem diante desse texto das Escrituras. Um novo ciclo, uma nova narrativa, ela se inicia. Aqui, Apocalipse 20, ele já considera fatos que já estão apresentados ao povo de Deus. Apocalipse até aqui já mostrou a derradeira de Satanás e dos seus exércitos. Basicamente, agora, nesse finalzinho, apenas 3 inimigos ainda não foram tomados e lançados naquele lago de fogo e enxofre. O próprio Satanás, a morte e o inferno. Todos os outros inimigos de Deus já foram julgados nos ciclos anteriores de Apocalipse. Nós já vimos o Senhor ver a grande Babilônia, a grande meretriz, e ele destrói aquela cidade, ele destrói todos os lugares daquela cidade, naquela cidade onde havia grandes canções, nenhuma música sequer se ouviria, naquela cidade onde eles tinham banquetes todos os dias, nunca mais alguém comeria o pão. Nós vimos o julgamento de Deus sobre aqueles inimigos. Nós vimos o julgamento de Deus, por exemplo, sobre aquela besta que emerge do mar, que vem como um poder político para perseguir a igreja, para se levantar contra o povo de Deus. Também vimos a besta que emerge da terra, que se levanta com um poder religioso para enganar os crentes. Todos esses já foram julgados, já foram destruídos e derrotados pelo Senhor da glória. A narrativa de Apocalipse é uma narrativa de vitória de Cristo sobre todos os seus inimigos, de um governo de Cristo sobre todos aqueles que se levantam contra Deus. E é essa a narrativa que nós estamos vendo, e é nessa mesma perspectiva que iremos prosseguir em interpretar a narrativa de Apocalipse. O Senhor agora apresenta uma nova visão ao apóstolo João. Ele vê agora descer do céu um anjo. Nesse anjo tinha na mão a chave do abismo e uma grande corrente. Ele segura o dragão, ele pega esse que era a antiga serpente, o diabo, Satanás, e ele o prende por 1000 anos. Ele o lança no abismo, o fecha e põe sobre ele um selo para que não mais engane as nações, até que se completem os 1000 anos. Depois ele será solto. Essa narrativa, obviamente, ela não pode ser vista ou interpretada como algo pontual. A gente já tem visto, por exemplo, em Apocalipse 12, lá no início, quando fala a respeito de Satanás, se não me engano, Apocalipse 5 ou 6, a gente está vendo em toda a narrativa de Apocalipse Satanás sendo traçado como aquele que perde o seu poder. Ele se levanta para perseguir a igreja, como a gente viu lá no ciclo do Apocalipse 11 até o Apocalipse 13, ele se levantar primeiro para matar a mulher. Como ele não consegue tocar na mulher, ele tenta pegar o seu bebê. Como ele não consegue pegar o seu bebê, ele persegue aqueles que continuam servindo a Cristo. E quanto mais ele persegue a igreja, a narrativa de Apocalipse diz que ele continua sendo derrotado. Porque basicamente estamos vendo já um Satanás que não era o que ele era na antiguidade. Satanás, dentro do livro de Apocalipse, ele é um ser que se tornou inferior aos outros. Por que ele se tornou inferior aos outros? Nós já falamos isso de diversas vezes. A narrativa aqui é idêntica.
uma estrela, ele vê algo caindo do céu. O que é que caiu do céu em Apocalipse? Nós falamos isso hoje de manhã na nossa EBD. Foi Satanás, como estrela que cai do céu. A narrativa de Apocalipse conta que ele cai e nessa queda ele perde o lugar que antes ele possuía como direito. Satanás fora criado como um servo de Deus, aquele que deveria servir na presença de Deus. Quando ele rejeita a Deus e deixa se ensoberbecer o coração e ele quer ser como Deus, ele simplesmente perde o seu status. No Antigo Testamento, antes de Cristo, antes da obra de Cristo, ele ainda tinha acesso aos céus. A partir do momento que Cristo vem, que Cristo realiza a sua obra, que ele vence e que ele sobe aos céus, Satanás ele não tem mais direito de permanecer lá. O acusador não pode mais acusar. Aquele que está para acusar os homens diante de Deus, ele não tem mais acesso a Deus para poder trazer nenhuma acusação sobre nós. Por isso que o acusador, ele não nos acusa mais diante de Deus. Ele tenta nos acusar de acordo com a nossa consciência. Ele está aí no seu ouvidinho, tentando te lembrar dos seus pecados, tentando te convencer que Deus não te ama, tentando te convencer que Deus não quer o seu bem, que Ele não quer salvá-lo, porque o seu coração cheio de pecados já causou muitos males. Por que ele faz isso? Porque ele não tem mais acesso a Deus. Ele não pode mais virar para Deus e tentar convencer a Deus que o seu povo não é um povo santo, justificado mediante a obra de Cristo Jesus. Para Deus, Deus que olha para a sua igreja, o seu povo é visto como um povo perfeito, um povo que foi santificado e justificado pela obra do Espírito Santo e mediante a ação de Cristo Jesus, da obra de Cristo Jesus. Quando Deus olha para a sua igreja, Ele não vê o pecado, Ele vê os santos de Deus salvos pelo Cordeiro de Cristo, que é Cristo. Nesse sentido, Ele simplesmente não tem mais o que fazer contra a igreja de Deus. Ele não pode tentar convencer a Deus, por exemplo, como ele fez com Jó, de que se Deus provasse um pouquinho mais, Jó o abandonaria. A verdade é que aqueles que foram marcados com o sangue do Cordeiro, eles nunca mais poderão ser tirados das mãos de Deus. Eles pertencem a Deus até o fim e por toda a eternidade eles estarão com Ele. Isso se chama segurança da nossa salvação. Nós cremos nisso, nós cremos que mediante a Cristo nós temos segurança, que nós não cairemos da graça, que nós não abandonaremos a fé, porque Cristo é que nos sustenta. Como Paulo diz, aquele que começou uma boa obra em nós, há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Essa fé é uma fé completa, é uma salvação completa, que nos faz embarcar num processo de salvação, onde nunca mais seremos tirados dele. Satanás, então, esse que aqui é visto, que aqui é preso, que aqui é lançado no abismo, ele é simplesmente um ser que se levanta contra a igreja de Cristo, mas ele não se levanta para vencer. Essa é a narrativa de Apocalipse. Satanás não se levanta para vencer, ele se levanta como alguém que já foi derrotado e que permanecerá derrotado até o dia de Cristo Jesus. Em contrapartida a isso, nesses primeiros 1000 anos em que Satanás está preso, João também vê tronos. Nesses tronos se assentam aqueles que têm a autoridade de julgar. Ele viu também as almas de todos aqueles mártires da igreja, decapitados pelo testemunho de Jesus, aqueles que morreram por causa do evangelho de Cristo, aqueles que não foram marcados com a marca da besta. Eles não adoraram a besta, não adoraram a sua imagem, não receberam a marca na fronte e na mão. E esses que agora surgem aqui, durante esses 1000 anos, eles também reinam com Cristo Jesus. Esse reinado desse povo
acontece nesses mesmos 1000 anos. Não é 1000 anos, mais 1000 anos. A ideia de 1000 anos aqui é simplesmente uma ideia de uma grande porção de tempo. Esses 1000 anos, eles representam o tempo em que Cristo subiu aos céus e acabarão nos dias em que Cristo voltar na sua segunda vinda. Esses 1000 anos, que aqui serão apresentados como o milênio, eles não têm para nós 1000 anos. Agora eles já são pelo menos quase 2000 anos. E a gente não sabe quantos anos mais serão somados a esses anos, porque a ideia é que no dia que Cristo voltar dos céus, tudo isso terá o fim. Será o fim de Satanás, de suas legiões, de toda a perseguição da igreja. Não haverão mais decapitados ou mortos pelo nome de Cristo Jesus, mas todos reinarão com Ele de uma forma plena e eterna. Aqui estamos vendo os que reinam com Ele. Os que reinam com Ele são aqueles que já viveram a sua vida militante. São aqueles dos nossos irmãos que vieram antes de nós e que agora estão na presença de Cristo Jesus. Você pode se lembrar de muitos, especialmente se você vem de uma família cristã. Você pode se lembrar dos seus antepassados que ensinaram o Evangelho aos seus pais, dos seus avós, bisavós. Ou talvez você pode se lembrar daqueles pastores e missionários que começaram, por exemplo, a obra do Evangelho de Cristo no nosso país, há não mais do que 160 anos atrás, talvez, quando o Evangelho, os primeiros missionários começaram a vir no nosso país e proclamar o Evangelho de Cristo a uma igreja que era completamente católica, romana, idólatra e opressora também do mundo que nós vivemos. O Evangelho de Cristo, onde vem, ele traz libertação, ele traz alívio ao povo que sofre. Esses missionários que vieram, que plantaram as primeiras igrejas do nosso país, todos eles estão aqui juntos com essa igreja que agora não milita mais. Essa é chamada da igreja triunfante, a igreja que já triunfa, a igreja que já recebeu na sua cabeça a coroa, porque eles agora estão vestidos de vestiduras brancas, eles já receberam palmas nas suas mãos, eles já celebram o nome de Deus na presença do trono de Deus e eles louvam a Deus. É por isso que aqui diz que eles reinam com Cristo durante esses 1000 anos, porque a sua labuta acabou. Eles não vão mais lutar contra Satanás e contra os inimigos da igreja, pois eles já foram encontrados entre os santos que permanecem com ele. Os restantes dos mortos, versículo 5 nos diz que eles não vão reviver até que se completem os 1000 anos. E aqui então é falado dessa primeira ressurreição. E a primeira ressurreição é tratada como algo maravilhoso, bem-aventurado, ou seja, feliz, imensamente feliz, e santos são aqueles que fazem parte da primeira ressurreição, pois a segunda morte não tem autoridade sobre eles. Essa descrição, ela não é uma descrição que aponta para uma igreja que do nada desaparece, enquanto outros são deixados para trás. Essa descrição é uma descrição de uma igreja vitoriosa, que vence mediante a obra de Cristo Jesus. Esses que morrem na terra mediante a sua militância, mediante a sua luta para permanecer no Evangelho de Cristo Jesus, quando seus dias chegam ao fim, eles são levados ao que o Antigo Testamento chama de ao seio de Abraão, ou as mãos de Deus Pai. Os mortos, eles são ressuscitados em espírito. Embora o corpo fique, o espírito, ele é levado a Deus. Nessa divisão que obviamente não entendemos, porque a criação de Deus foi perfeita na humanidade. Nós somos um, não há divisão dentro do nosso próprio ser. Você não sabe onde está a sua alma, você não sabe onde está o seu espírito.
Você consegue identificar em qual parte do seu corpo que está essa parte espiritual sua? Obviamente não. Nós somos uma unidade. A morte quebra essa unidade e ela leva a alma do homem à presença de Deus, porque nós não permaneceremos no que será chamado pela Escritura também do primeiro inferno, que é a separação desse corpo e dessa alma, mas aqueles que estão no primeiro inferno, eles não serão levados às mãos de Deus. Eles já sofrem e já padecem enquanto eles aguardam a vinda do Filho de Deus, a vinda do Cordeiro, que virá como um leão para julgar as nações. Nós, porém, se todos tivermos os nossos olhos fechados nessa noite, nós encontraremos-nos no meio desses bem-aventurados, no meio desses santos, nos meio desses que agora fazem parte da segunda ressurreição, desses que reinam com ele durante todo esse período de labuta da igreja e de tribulação da igreja, porque hoje os nossos irmãos triunfam nos céus, eles triunfam com Cristo Jesus. E nós não podemos ver como João viu, mas nós podemos ver por meio dos olhos de João a glória do Senhor sendo manifesta no meio deles. Não é uma igreja que chora, não é uma igreja que está angustiada, não é uma igreja que teme. Pelo contrário, em todas as canções de Apocalipse, nós vemos essa igreja louvando a Deus e agradecendo pela salvação, porque eles não aguardam a salvação, os seus olhos já viram a salvação do Senhor Todo-Poderoso. Essa glória é o futuro da igreja militante de Cristo Jesus. Se o Senhor não voltar, nós com eles um dia reinaremos, um dia nós também exaltaremos o nome de Deus desta maneira. Voltemos então os nossos olhos para o resto dessa visão. João continua vendo, ele agora vê esses 1000 anos completos. A ideia é que esse período de tribulação em que Satanás ele tenta enganar a igreja, ele tenta seduzir a igreja, ele faz a sua obra, ele está aprisionado, obviamente, agora ele será solto dessa prisão. Por que estamos vendo essa ideia de Satanás sendo solto? Essa não é a primeira vez que isso acontece no Apocalipse de novo. Mais uma vez, Apocalipse está tentando trazer à tona essa realidade de que Satanás é controlado pela ação de Cristo Jesus. Como que ele está preso? Não é que ele está preso numa cadeia, preso numa prisão real, viva. Apocalipse não é um livro literal, ele usa de imagens para nos fazer pensar e entender o significado dessas palavras. Satanás está preso no sentido de que ele não pode mais enganar a igreja de Cristo. Isso ele podia fazer no passado, foi isso que ele fez com Adão e Eva, foi isso que ele fez com os homens de Deus no passado, e ainda tem tentado fazer no presente, mas fato é que Satanás não tem mais o poder de enganar a igreja. Ele está preso no sentido de que quando Cristo venceu, no sentido de que quando Cristo superou a obra missional que ele tinha, ele derrotou todos os inimigos da igreja, e isso inclui também Satanás. Satanás, que antes tinha controle sobre boa parte da humanidade, agora ele não possui mais controle sobre ninguém da igreja de Cristo, pois a partir do momento que Cristo paga o preço da igreja, pela igreja, Cristo mesmo diz: esta me pertence, eles são meus, eles foram dados a mim por Deus. Se nós pertencemos a Deus, podemos nós sermos enganados por Satanás? Se somos possessão divina, pode Satanás se apropriar de nossas vidas?
Obviamente que não. Ele não tem mais autoridade sobre ninguém da igreja de Cristo Jesus. E é nisso que ele está preso. Ele seduz sim as nações, os ímpios, eles continuam sendo seduzidos por Satanás, mas a igreja de Cristo, ele não pode mais prevalecer contra ela. Essa é a grande verdade que o Evangelho tenta nos mostrar o tempo todo e que Apocalipse já tentou nos mostrar tantas e tantas vezes dentro do contexto dessas narrativas. A igreja de Cristo não está presa ao seu pecado. Meus irmãos, o pecado não pode escravizá-lo. Se você pertence a Cristo, o pecado não pode dominar o seu corpo. Ele, se dominar o seu corpo, não é porque você é escravo dele, mas é porque você tem vivido uma vida indigna na presença de Deus. É porque você tem amado mais o pecado do que o seu Senhor. É porque você tem se dedicado mais a Ele do que se dedicado àquele que te resgatou. Mas é impossível ao crente ser escravo do pecado, porque nós fomos libertos dessa escravidão mediante a obra de Cristo Jesus. Essa liberdade é uma liberdade plena. Não há pecado pelo qual a igreja de Cristo não possa vencer mediante o auxílio de Cristo Jesus. Não há nenhum. Todos esses que possam vir agora à sua mente, que tem talvez atribulado a sua alma, que tem tentado tirar a sua paz, que tem tentado te afastar de Deus, eles não podem te escravizar. Você foi liberto por Cristo Jesus para viver uma vida justa e santa na presença do seu Deus. Por isso que a igreja, em Apocalipse, ela é chamada a guerrear, a se levantar como um exército em batalha. E esse exército em batalha, ele não está destinado a lutar uma guerra contra Satanás, não. Ele está chamado a lutar uma guerra contra os ídolos falsos. É só nesse sentido que somos chamados à guerra em Apocalipse. Olhe para a grande prostituta. A descrição de Apocalipse diz: não se prostituam com ela. Essa é a guerra do cristão. Não deixe que ela te convença. Não deixe que o mundo corrompa os seus bons hábitos. Não deixe que a cultura corrompa os seus pensamentos. Não deixe que a política te cegue. Não permita que nada tome o lugar de Cristo em sua mente e em seu coração. É isso que Apocalipse ensina. Essa é a guerra da igreja. Mas essa guerra não é uma guerra para ser lutada mediante uma possibilidade de vitória ou não. É uma guerra certa e plena de que venceremos pelo nome de Cristo Jesus. Ele é o nosso baluarte. Ele é aquele que nos sustenta. É Ele que é o nosso fundamento. Não há motivos para permanecermos em pecado se temos a Cristo Jesus. Não há motivos. Por isso que em todo o tempo a igreja é ser chamada a se levantar e a caminhar com Cristo, sendo santos como Ele é santo. Uma igreja que não é só chamada de santa, mas ela é santa mediante a obra de Cristo Jesus em nossas vidas. Satanás, ele é solto desse momento em que ele não pode vencer a igreja, e ele não é levantado para vencer a igreja em si. Ele é levantado para seduzir as nações, para organizar um exército. E ele se reúne ali para uma peleja. O número dos seus exércitos é como a areia do mar. Não há um número específico. É milhões de milhões, milhares de milhares. É incontável. E Satanás se levanta para uma guerra. Eles marcham, eles vão pela superfície, eles sitiam o acampamento dos santos e a cidade querida. Mais uma vez, a gente está vendo em Apocalipse Satanás destruir
os santos e a cidade querida. Você se lembra de outras situações assim? Quando as duas testemunhas morreram, o que acontece com a igreja, segundo a descrição de Apocalipse? Ela é plenamente perseguida. E por que ela é perseguida e morta? Porque os eleitos foram todos encontrados. Se os eleitos não foram todos encontrados, é necessário que haja testemunho, é necessário que preguemos o evangelho. Não, o fim chegou. Agora, Satanás lá nas testemunhas está se levantando para a peleja, mas ele imediatamente é vencido. A igreja de Cristo, porém, ela se depara em Apocalipse com essa contradição: vitória espiritual plena e perda física plena. Em algum momento, Satanás matará a igreja de Cristo. Ele será solto e não mais se encontrará quem possa pregar o evangelho. Não é isso que Apocalipse já falou também por diversas vezes? Eles procurarão, mas não ouvirão, porque ninguém mais proclama o nome de Cristo. Não haverá como esse grande exército se arrepender, voltar-se a Deus, pois o tempo para o seu arrependimento já passou. E se o tempo do arrependimento passou, não há motivos pelos quais a igreja permaneça aqui. A igreja padece fisicamente enquanto reina espiritualmente. Essa é a primeira ressurreição, essa é a primeira morte. E mais uma vez eu lembro, esses que vivem a primeira ressurreição, eles não passarão pela segunda morte. A segunda morte não os encontrará. Isso é necessário nos lembrarmos para a gente entender que isso aqui é passageiro. Por que não podemos e não devemos amar o mundo, meus irmãos? Porque esse mundo vai passar. Em algum momento, tudo que faz sentido para você agora não vai fazer sentido mais nenhum. Todos os cálculos, os planejamentos, os sonhos, as ideias, as perspectivas, a visão de futuro que você criou, as expectativas quanto aos seus filhos, quanto aos seus netos, os sonhos, os mais belos possíveis, eles não vão ter mais sentido nenhum. E eles vão ser substituídos por algo que é imensamente mais belo do que qualquer coisa que possa ter passado pela sua mente em todo o seu esplendor. Porque o que espera a igreja de Cristo é incomparavelmente melhor do que todas as glórias dessa vida juntas. Nada é comparado ao que a igreja de Cristo receberá um dia. E é essa a beleza do evangelho. A morte física, a primeira delas, representa triunfo à igreja de Cristo. Nós morremos na terra para triunfar espiritualmente com o nosso Redentor, Cristo Jesus. A beleza da salvação se expressando ao povo de Deus. Porém aqui, a morte física é real. Apocalipse narra que Satanás, o anticristo, eles marcharão contra a igreja, eles matarão os santos, destruirão a cidade querida que não creio eu seja uma narrativa direta da Nova Jerusalém, que tem toda essa descrição, essa ideia de que vai construir Jerusalém de novo. É muito mais fácil para mim uma bomba atômica cair lá e explodir tudo do que reconstruir o templo que tinha ali em Jerusalém. Não tem como, todo dia é muita bomba, meu irmão, está caindo ali. Desses dias até eu vi uns irmãos querendo visitar Israel aí. Eu falei, cuidado, não sei se é uma boa ideia nesse momento, não. É mais fácil ficar com o que a Bíblia diz, a narrativa já é suficiente, que ali é literalmente a faixa de Gaza, né? É bomba para tudo quanto é lado. Por que preocupemos-nos com isso? Nós veremos, e aí a gente não chega lá hoje, mas a gente chega, se possível, na semana que vem, a nossa verdadeira Jerusalém, a Jerusalém celestial. Essa Jerusalém que Satanás ele não pode nem ver, ele não consegue nem enxergar, porque ele foi lançado à terra e aqui ele preso está até o dia de Cristo Jesus.
É lá que moraremos com Cristo. E ele nunca terá acesso, porque lá a impunidade, a maldade, o pecado, a destruição nunca chegarão. Nunca mais terão fome, nunca mais terão sede, nunca mais chorarão, nunca mais morrerão, eternamente viverão com Cristo para sempre. Não há nada comparável a isso. É glória, a igreja de Cristo, uma igreja que morre na terra, mas uma igreja que reina nos céus. Porém, Satanás não se levanta para reinar. Versículo 10 nos diz que diabo, sedutor deles, ele imediatamente é lançado para dentro do lago de fogo e enxofre, onde já se encontram a besta, como também o falso profeta, e eles serão todos atormentados de dia e noite pelos séculos dos séculos. Para que Satanás é solto, meus irmãos? Para a sua destruição. Observe como estamos diante de uma narrativa de triunfo. Apocalipse não é um livro para deixar a igreja com medo, é um livro para fortalecer a nossa fé. Triunfo, aquele que hoje tenta o seu coração, a sua mente, aquele que hoje tenta te levar contra o seu Deus, aquele que hoje ainda tenta, de alguma maneira, te convencer a pecar e a permanecer no seu pecado, esse será lançado no lago de fogo e enxofre, e junto com todos os seus aliados, eles serão destruídos eternamente. Eles nunca mais se levantarão para tocar em um só daqueles que são os eleitos de Cristo Jesus. A vitória é certa, é garantida ao povo de Deus. E essa vitória ela se expressa ainda mais nos versículos seguintes, de 11 até o versículo 15. João agora vê um grande trono, e aquele que se assenta no trono, cuja presença fugiram a terra e céu, e não se achou lugar para eles. Quem mais pode estar assentado nesse trono, não é mesmo? De quem a própria terra e o céu, eles o temem e eles fogem à sua presença. Certamente aqui estamos falando do nosso Senhor, do nosso Deus, que ali governa o universo com seu cetro de ferro, com todo o poder em suas mãos. E então, o julgamento de Cristo, ele tem início a partir do versículo 12. Os mortos, os tantos pequenos e grandes, eles se colocam diante do trono. Os livros que começam a ser abertos, eles são ali abertos para julgar aqueles que, segundo as suas obras, não se encontraram a ter o seu nome no livro da vida. E um outro livro é aberto, o livro da vida, o livro que garante vida aos eleitos de Deus. Essa distinção de livros é uma distinção plena e clássica para apresentar a ideia que todo o Evangelho está mostrando e declarando: não há salvação em nenhum outro a não ser em Cristo Jesus. Só Cristo pode salvar. Se no último dia você não estiver com Cristo, o que resta a você é a perdição. Se no último dia você não for visto com Ele como seu Senhor, como seu Salvador, como aquele que ampara a sua existência, você será encontrado confrontando no juízo final. E obviamente, somente restará juízo pleno e eterno de Deus. Nós ainda temos isso como advertência, meus irmãos. Essa é mais uma advertência. Eu acredito verdadeiramente que Apocalipse é extremamente evangelístico, porque em todo tempo Apocalipse está chamando você e eu a nos arrependermos. Meus irmãos, vocês querem estar de qual lado? Vocês querem ver o seu nome no livro da vida? Ou vocês querem estar nos outros tantos livros que levarão à perdição eterna? Só há um que pode e que já colocou
o seu nome no livro da vida é Cristo Jesus. Arrependa-se dos seus pecados, abandone os seus falsos deuses, deixe os senhores desse mundo, abandone até mesmo o próprio mundo e siga-o. Não há outro motivo para vivermos essa vida a não ser para viver para Cristo Jesus. É evangelístico esse texto, meus irmãos. Quantas vezes a gente não ouviu isso daqui em Apocalipse? E ele continua dizendo: ainda é tempo de você clamar pela salvação de Cristo Jesus, porque ele ainda não voltou. O dia que ele voltar, meus irmãos, você não vai ter mais tempo. É agora, o tempo é hoje, é o tempo de quebrantar os nossos corações e se voltar ao Rei de toda a terra. A continuação desse relato, ela mostra a ressurreição do corpo. O mar devolve os mortos, a morte entrega os mortos, todos são devolvidos para serem julgados. Aqui é a restauração do corpo dos homens que morreu. A palavra de Deus diz que naquele último dia todos serão ressuscitados, alguns ressuscitados para a glória e outros ressuscitados para a perdição, mas todos terão seus corpos devolvidos. E então nós vemos o julgamento mais uma vez acontecendo. Quer dizer que tem 8 julgamentos em Apocalipse, que aqui de novo está tendo um julgamento. Não é um livro literal, não é um livro para você ler como se fosse uma narrativa de capítulos diretos. Não, se a gente for considerar a ressurreição de Cristo aqui, já aconteceu 4 vezes. Cristo morreu 4 vezes, ele vai morrer 4 vezes. Não, são ciclos, é um livro cíclico. E aqui o julgamento aparece de novo, como ele já apareceu no capítulo 19, agora no 20 ele aparece de novo, nessa ideia de que o tempo de julgar chegou. E quem são agora lançados nesse lugar que é chamado de inferno? A morte devolve aqueles que estão, os gentios, eles são julgados e lançados ali. Porém, o versículo 14 inclui outros, a própria morte e o próprio inferno. Meus irmãos, uma vez que a morte é morta, ela não pode matar mais ninguém. Eu sei que linguisticamente é confuso falar assim, né? A morte morreu, mas a ideia é essa. A morte vai morrer e ela não vai poder matar mais ninguém, porque não há mais necessidade de condenação quando a condenação plena já tiver sido estabelecida. Não há mais por que a morte existir, porque ela será lançada naquele lugar que é o inferno, no lago de fogo. E o inferno, que é a separação de Deus e dos homens, esse inferno aqui no versículo 14 é o primeiro, é o chamado do primeiro inferno. Também há 2 infernos em Apocalipse. O primeiro é esse em que aguardamos o julgamento de Deus, que hoje os ímpios que morreram nessa dispensação, eles estão aguardando, eles estão esperando o dia de Cristo Jesus, eles estão esperando o dia que eles verão com os seus olhos o Cordeiro de Deus descer nos céus, no seu cavalo branco, para julgar a terra. Todos os olhos verão esse dia, todos, dos vivos e dos mortos. E esse primeiro inferno, ele também passará, ele também será lançado nesse segunda morte, que é o lago de fogo, e nunca mais haverá possibilidade de remissão. E mais uma vez, no versículo 15, a gente encontra a perspectiva evangélica surgindo em Apocalipse. E se alguém não foi achado inscrito no livro da vida, esse foi lançado para dentro do lago de fogo. A ideia de que ainda
a tempo. Imagine a igreja recebendo essa narrativa. Algumas coisas vão acontecer aqui, mas pensemos primeiro nessa parte evangelística. A igreja do primeiro século, lendo que Deus vai vir para julgar o mundo, e ele vai ter um livro, e nesse livro vai estar escrito o nome dos santos, e esses santos serão restaurados a Deus eternamente. É nesse momento que a igreja que estava padecendo, a igreja que estava sendo perseguida, ela se levanta com mais vigor do que nunca. Sabe por quê? Primeiro, porque aqui não tem motivo para a gente temer a morte, meus irmãos. Eu sei que todo mundo aqui gosta de viver, mesmo os que não têm todas as glórias desse mundo, ninguém em sã consciência quer morrer. Mas fato é que a igreja de Deus não tem nenhum motivo para temer a morte. Absolutamente motivo nenhum. A gente deveria nos enxergar como os portadores da vida. Portadores da vida porque a morte não tem poder mais sobre nós, porque pertencemos a Cristo Jesus. É curioso pensarmos em coisas meio que, acho que são até meio loucas. Estava conversando com uma pessoa esses dias, ele estava falando sobre o livro que nós lançamos, da editora ID, do David Livingstone, e ele virou e falou assim: rapaz, eu não vou comprar esse livro não. Eu estou assim: mas por quê? É um livro bom para você ler para os seus filhos. Ele está assim: eu não quero ler para os meus filhos esse livro não, vai que eles viram missionários, vai que eles vão para a Arábia Saudita da vida, e aí eles vão morrer lá na mão daqueles muçulmano doido. Eu não quero ver isso não, eu quero que meu filho fique vivo. Eu até compro os outros aqui para eles virar pastor, mas missionário não. O que é isso senão um apego a uma realidade totalmente passageira? E fato é que o medo desse irmão, ele simplesmente remete ao medo de muitos de nós, que estamos com medo da mesma premissa, mas muito longe de olharmos para campos missionários. Quantos de nós não estão pregando o evangelho por medo de exclusão, por medo de sermos separados do grupo que nós vivemos, por medo de rejeição da nossa família? Quantos de nós estão com medo de pregar o evangelho porque talvez surja um processo civil, porque talvez se levantem contra nós? Quantos de nós estão com medo porque nós aprendemos a temer? Somos muito mais uma igreja que teme do que uma igreja que se levanta em vigor. E é isso que Apocalipse está tentando falar com aquela igreja. É isso que Deus está falando para a igreja, para 7 igrejas que ali estavam espalhadas na Ásia Menor. Não temam, não temam, levante-se e proclame a glória de Cristo enquanto é tempo. Aquele seu familiar, ele ainda pode crer, ainda tem tempo dele quebrantar o coração dele se aproximar de Deus e dele ser salvo eternamente. Não tema. Não tema olhar para os campos missionários e se prontificar aí. Não tema. Talvez a sua vida seja ceifada. Talvez Satanás o tome, o mate, o torture. Não tema. Não tema, porque Ele é fiel. Ele o fará reinar com Ele eternamente. Não tema olhar para os seus filhos e orar para eles serem missionários de Cristo, para eles irem no meio dos homens-bomba, trazendo uma bomba muito mais poderosa que a deles, que é o Evangelho de Cristo Jesus, que destrói toda uma sociedade cheia de uma religiosidade falsa, mostrando um Cristo vivo, um Cristo que reina, que brilha, que é cheio de alegria e vigor. Isso é muito mais glorioso do que você se esconder no seu país, na sua casa, achando que está tudo bem. Não tema, a igreja de Cristo Jesus, levanta e anda. É a ressurreição dos fiéis, é a glória de Cristo resplandecendo na nossa face
para a glória do Cordeiro. Não tema, Ele é verdadeiro e justo, Ele vai cuidar de você por toda a eternidade. Não tema, não tema. Consegue ver a beleza disso? Você consegue ver a glória disso? Você consegue entender que está fora disso? É totalmente, está num lugar de descaso. Meu irmão, não tem como a gente ver uma beleza de um texto desse e a gente falar assim: eu não quero fazer parte disso não. Não tem como. Você tem que querer, você tem que convencer o seu coração, você tem que convencer a sua alma. Levante, igreja, viva para Ele. Ele é mais importante do que tudo que você tem. Não importa os seus planos, mude-os todo, para que a glória de Cristo seja manifesta na sua vida. Meus irmãos, a gente já viu isso acontecer no passado. A gente já viu igrejas que não temiam se levantarem. Nós vimos igrejas como a igreja escocesa, a igreja da Inglaterra, mandando missionários pelo mundo todo. E hoje nós estamos aqui por causa do fruto desse evangelho que começou lá atrás, de uns irmãos que saía falando assim: o que você precisa para você ser missionário? E o irmãozinho falava assim: eu preciso de uma sandália. Mas você não quer mais nada não? Eles: não, só uma sandália. E aí tem até narrativas desse irmão, por exemplo, que era um dos valdenses, né? Um missionário valdense, e ele falou: eu quero só uma sandália. E o povo foi atrás de uma sandália. Quando eles finalmente chegaram com a sandália, o irmão sumiu. Cadê o irmão? E aí a história conta, ele está assim: demoraram muito para trazer a sandália. A missão tinha que acontecer. Ele foi sem sandália, mas ele foi. Por quê? Porque o desejo de servir a Cristo, o desejo de andar com Ele, o desejo de ver a glória de Cristo crescer, ela impulsiona a igreja a servir, impulsiona a igreja a agir, impulsiona a gente a viver uma vida para a glória dEle. E é assim que a gente tem que viver a nossa vida, para que Ele viva e a gente suma, para que a glória dEle apareça e para que a sua face, ela desapareça completamente. Para que você carregue a sua cruz e siga-o de tal maneira que só apareça a cruz de Cristo. Esse é o nosso chamado, essa é a nossa ação, e é isso que a igreja de Cristo recebe. Para quê? Para ver o que a gente vai ver na semana que vem. Não dá para ver hoje. Para ver a glória eterna. Quando, enfim, a gente vai entrar naqueles portais eternos. Aqueles portais que os salmos cantam, onde está o Rei da Glória, e a gente vai entrar naquelas portas, naquela cidade com seus fundamentos gigantescos, e a gente vai ver aquele rio da vida guiando-nos até o trono de glória, e os nossos olhos verão, eles verão a Cristo Jesus. E aí a gente vai entender tudo que a gente não entende agora. A gente vai entender que não existe nada melhor do que estar com Ele, do que servir a Ele. Porque a única coisa que é um tesouro nesse mundo é o seu Cristo, é o meu Cristo, é o nosso Senhor. Que Ele nos guie, meus irmãos, para servirmos a Ele para a sua glória, para que sejamos uma igreja cheia de fervor, servindo a esse Senhor. Feche seus olhos, vamos orar mais uma vez.